Olá, hoje nós recebemos aqui no RDTV o Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges, para falar um pouco sobre o trabalho do Ministério Público em Mato Grosso, projetos, trazer um balanço. Obrigada pela sua presença aqui, Procurador. Já vamos destacar aí quais são os projetos, né, que vocês pretendem apresentar para esse ano de 2020. É uma satisfação estar aqui no RD News. 2019 nós fizemos uma reestruturação administrativa dentro do Ministério Público. De que forma? Nós tínhamos muitos funcionários na atividade meio, dentro da Procuradoria-Geral, em torno de 60 cargos. Então esses cargos foram extintos ou redimensionados. E agora em fevereiro nós estamos padronizando no interior, onde o promotor geralmente é clínico geral, atende todos os casos de crime a consumidor. Então hoje, a partir de fevereiro agora, todos os promotores do interior estão tendo 2 cargos para poder ter a sua assessoria completa. Então esse foi um dos marcos que a gente trouxe o ano passado, construiu o ano passado, 2019, 2020, e efetivamente agora a gente está zerando esse problema. Falta ainda a gente fazer isso em Várzea Grande, padronizar, e assim ter mais estrutura para esse trabalho. Além disso, nós começamos a estruturação ano passado dos GAECOS regionais, que já começaram a dar frutos em algumas operações, e esse ano que eles já estão estruturados, com o treinamento dos promotores no GAECO, a tendência é que haja mais operações de sucesso nas investigações e combate ao crime organizado também no interior do Estado. Então acho que essas duas situações, que começou ano passado, em março, quando tomei posse, vão começar a dar frutos agora em relação a isso. Tivemos obras, outras vão começar, como é o caso de Lucas, onde fizemos um convênio com a Prefeitura, também Nova Mutum, onde vamos ter novas sedes, enfim, há muitos projetos em andamento. Bom, vocês estão também com um concurso público em andamento? Em que situação está? Há expectativa para a posse esse ano ainda? Bem lembrado também. Veja, o primeiro ato que eu fiz já foi instaurar a comissão de concurso em março do ano passado. Um concurso é demorado, nós tivemos 3.100 candidatos, porque hoje os concursos são nacionalizados na primeira fase. Desses 3.500, 2.000 vieram em Cuiabá fazer a prova objetiva, a Fundação Carlos Chagas que está fazendo. Agora saiu o resultado, nós temos lá com as cotas em torno de 130 passaram para a prova oral, e nós devemos começar a fazer a prova oral já agora em abril, para tentar dar posse para esses novos colegas em junho, exatamente também numa adequação orçamentária. Porque quando a gente fizemos o edital era só para 3 vagas. Mas com o remanejamento financeiro, além disso, o próprio crescimento ainda tímido da arrecadação do Estado, nós já vamos ter condições de dar posse para 6 novos promotores. Na verdade, nosso déficit hoje é 12 promotores, ainda ficaremos aí com déficit de 6 promotores. Aí vocês dariam posse ainda no prazo legal aí antes das eleições? Isso daria tempo para isso? No nosso caso não tem esse problema, porque o nosso órgão não tem envolvimento em política partidária, não há influência nenhuma e serão dados posse. E esse número de novos promotores, ele vai suprir a necessidade do Estado dentro da estrutura do MP? Como eu te falei, hoje nós temos 12 vagas, alguns promotores estão acumulando promotorias de outras cidades ou comarcas, como se costuma falar. E eles têm que se desdobrar. Então, interessante que eu pudesse dar posse para 12, mas orçamentariamente, a nossa previsão para poder só dar posse para 6. Haverá ainda esse déficit. Bom, a gente tem acompanhado aí na mídia esse primeiro ano de governo, né, governo estadual, e também houve aí muitas notícias relacionadas aos repasses de duodécimos. Como é que está hoje o relacionamento do Ministério Público Estadual em relação a essa questão orçamentária com o governo do Estado? Bem, do governo passado não foi nos repassado 2 ou 3 duodécimos. Isso nos dá um crédito de 130 milhões. Que não sentamos com o governador para discutir isso exatamente porque o Estado estava numa situação difícil, atraso de salários. Isso é um remanescente que tanto nós quanto o Judiciário não compreendemos a situação do governo e não estamos discutindo. Agora, o que eu posso afirmar é que desde que o atual governo entrou, não está tendo atraso nos repasses. Isso nos dá uma tranquilidade para poder ter previsibilidade e planejamento na administração. Um projeto também recente anunciado do Ministério Público é a banca de peritos.
Como é que vai funcionar isso? Nós temos um quadro dentro do Ministério Público, concursados e alguns desses cargos de confiança, que são engenheiros, agrônomos, contadores, que dão suporte para nós podermos promover as ações civis públicas, ou seja, perícias internas para fazer as nossas petições iniciais. Mas, por exemplo, nós precisamos de um médico perito. Nós não temos condições de contratar um médico e nenhum médico vai querer trabalhar no Ministério Público pelo salário que existe lá, por uma carreira tão concorrida que é de medicina. Então, esse banco de peritos vem exatamente para casos específicos, ou seja, para incrementar, às vezes, um trabalho de perícia de contador, ou de um sociólogo que precise, ou um antropólogo, por exemplo. Então, o banco de peritos vem exatamente para a gente buscar pinçar esses profissionais liberais para determinadas perícias que nós não temos no nosso quadro. É muito interessante, na verdade esse é um modelo de Minas Gerais que a gente está trazendo do Ministério Público de lá e vai dar esse suporte, foi muito bem aceito pelos promotores de justiça, que vai reverberar lá na comunidade dessas perícias para ter a efetividade das ações que o Ministério Público tem como defensor da sociedade, do meio ambiente, do patrimônio público. Esses profissionais precisam fazer algum tipo de registro, de cadastro? Eles vão ter que se cadastrar, ter as condições técnicas para ficar ali e por uma tabela de preço já prévia do que a gente pode pagar por hora de trabalho. Uhum. No início da entrevista o senhor falou das questões administrativas, né, da reformulação feita. Existe uma região aqui em Mato Grosso ou um município que seja, digamos, o mais desafiador para vocês de ter uma estrutura, o que mais precisa, digamos? Bem observado. Eu fiz questão, e era uma proposta, quando lancei minha candidatura, que nós precisávamos interiorizar o Ministério Público. Nesse sentido, nós dividimos o Estado, que já existia, apenas ampliei alguns polos, onde hoje nós temos os polos institucionais, onde nós vamos 2 vezes por ano, o ano passado foram 13 mil quilômetros, visitando esses polos. E eu diria como um polo marco, que é lá onde é chamado Arco do Fogo, que foi a criação do polo de Juína, que são em torno de 6 promotorias que tem lá. Colniza, aquela região toda. Então ali eu tenho ido 2 vezes por ano e dando suporte para esses promotores, principalmente com a questão ambiental, que é uma demanda deles. Então é importante, e quando eu vou lá, eu levo toda a equipe técnica do Ministério Público para saber as demandas deles, desde de uma simples mesa ou cadeira, ou um telhado que está com algum problema, e da estrutura e dos técnicos que eles precisam lá. Uhum. Bom, a gente teve aí o ano passado todo um debate em relação à lei de abuso de autoridade, né? Recebemos aqui no RDTV o ex-presidente da Associação do Ministério Público, recebemos um advogado para ouvir o lado, né, o outro lado, e houve então a promulgação dessa lei. Vocês já sentiram na prática alguma alteração? Já houve? Porque o Ministério Público emitiu recomendações, né, junto à corregedoria de vocês. Como é que está hoje em relação Eu assinei junto essa lei? recomendação juntamente com o Dr. Hélio Fredolino. Bem, um regime democrático, nós temos que aceitar a legislação que venha ou discuti-la no Supremo da sua constitucionalidade ou não. Mas, enfim, a lei de abuso de autoridade era de 1965 e veio agora essa atualização ou talvez uma resposta tentando inibir aí a atuação do sistema repressivo ou, no nosso caso, de um órgão de controle. Também não é essa parafernália que vai intimidar o Ministério Público em relação a isso. O único detalhe, até ligado à mídia, eu sempre lembro do Washington Oliveto, que é um dos maiores publicitários do Brasil, hoje mora até na Inglaterra, e que lançou aí propagandas naquele nicho ainda. Ele, uma vez, numa entrevista que dava a um programa, o entrevistador, como você, perguntou por que ele estava sumido da mídia, sumido. Ele falou, tenho muito medo da imprensa. Mas como você medo da imprensa? Ele falou, eu tenho medo de aparecer mais do que o meu trabalho. Então, acho que nesse sentido, é o cuidado de todos que tem e a força que tem o promotor de justiça de como vai levar esse resultado para a imprensa do seu trabalho. Tem que se prestar conta, mas tem que ter um limite em relação a isso, porque tem vidas envolvidas, tem pessoas envolvidas, então é muita tranquilidade. Então você tem que cumprir a lei. Então, uma lei podemos até discutir a constitucionalidade, mas não vai intimidar os promotores para atuar efetivamente no seu trabalho. Você acredita que todo esse debate pode ter arranhado de alguma forma a imagem do Ministério Público, que é talvez uma das instituições de maior credibilidade junto à sociedade? Nós temos um caso paradigmático que é a Lava Jato, né?
E aí, claro que existe grandes interesses em função daquilo que aconteceu. Há um marco da Lava Jato em relação a isso. Pontualmente, algum excesso de algum colega promotor ou juiz não pode quebrar toda uma estrutura de regime democrático, né, que nós temos aí como melhor detergente a claridade e a luz do sol para os fatos virem à tona. Então isso é importante e, aliás, aí nós temos o papel social importante da imprensa, que exatamente hoje ainda ouvia um programa da imprensa investigativa do caso de Rondônia, que é uma jornalista do Estadão, que descobriu lá que o governador queria tirar obras clássicas. Aquilo ali é um trabalho de imprensa, não foi do Ministério Público investigando que na surdina Rondônia estava querendo tirar obras clássicas da nossa literatura, entendendo por questões ideológicas, que naturalmente não ia ocorrer, mas foi provocado pela própria imprensa investigativa. Então a imprensa também é uma parceira do Ministério Público nesse sentido. Ok, algum destaque ainda que o senhor gostaria de dar, antes de a gente finalizar, que a gente não comentou? Eu acho que vai ser um ano de grandes desafios, principalmente porque nós temos uma eleição municipal. Nós estamos aí já conversando com o doutor Pedro, que é o Procurador-Geral da República, que cuida das eleições, junto com os promotores que vão atuar na eleição. Então estamos se estruturando. Eu tenho, aliás, um centro de apoio operacional, que foi uma das coisas que nós criamos também. Hoje nós fragmentamos dentro do nosso centro de apoio nas várias áreas. E pela primeira vez nós temos um promotor lá que está exatamente trazendo estrutura de jurisprudência, de modelos de petição, porque nós temos que fiscalizar esse ano uma eleição municipal e, além disso, uma de senador rapidamente. Sim, com essa situação da decisão do Supremo em relação, aliás, do Tribunal Superior Eleitoral em relação ao Senado que abriu uma vaga. Então teremos muito trabalho nesse sentido. Além disso, da rotina do Ministério Público, que eu te falei do crime organizado no interior, e no meio ambiente também, o doutor Luiz Scalop está fazendo um grande trabalho com a questão das bacias que nós temos já regionalizado. Tenho certeza que será um ano de desafios, principalmente em relação em julho e agosto das queimadas, que é um grande problema no nosso estado, que nós temos também o dever de tentar combater isso para manter um meio ambiente equilibrado, até para o próprio agronegócio. Os produtores rurais conscientes sabem da necessidade de se cumprir o meio ambiente, as leis ambientais, para que os nossos produtos possam ser vendidos na Europa, por exemplo. Além disso, da realidade não só de vender, mas está aí, a mudança climática existe e nós temos que tentar diminuir isso. Na área do meio ambiente, chama o ponto do não retorno. Nós já estamos quase chegando nesse ponto, se nós não tomarmos medidas para cuidar do meio ambiente e da nossa grande casa, que é a Terra. Ok, muito obrigada, procurador. Eu agradeço a oportunidade e estarei sempre à disposição para vir aqui e a gente trocar alguma ideia e informar o que o Ministério Público está fazendo. Tá joia, obrigada. Nós conversamos então com o Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges, e essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube e também nos sites RDTV e RD News com chamadas nas redes sociais. Você pode assistir novamente, curtir e compartilhar nos seus grupos. Fica esse convite para você. Obrigada pela audiência, até a próxima.